Importante é a produção ensaística de Igor Fagundes, que já consta de 3 livros e de numerosos espaços. O exame dela aponta, de um lado, para a perspectiva original adotada na leitura dos textos, e de outro, para o embasamento teórico atualizado e pertinente que o respalda para investigá-los até a medula, sempre com a maior competência exegética. Aproveito a oportunidade para externar aqui imensa gratidão pelo prefácio que em 2006 ele preparou para o meu livro Jaula, ultrapassando as mais otimistas expectativas, com um estudo profundo e abrangente. Por meio de seu luminoso texto, pude melhor perceber o que eu havia escrito, levada pelos caminhos do inconsciente e da intuição. Igor Fagundes, com extrema sutileza, afirma, lembrando Deleuze, que aí escrevo não só para os leitores, mas pelos bichos. Além disso, dialogando com Guattari, percebe a ecosofia que há em meu bestiário e capta, à luz de Agamben, a tensão que exploro entre a irrecusável semelhança e a irrecusável diferença que nós, humanos, mantemos com os animais. Incentivada por tamanha generosidade, osei no ano seguinte solicitar-lhe outro prefácio, agora para o poemário Antessala. Deslumbrada e enternecida, conferi novamente a comunhão poética que revelou comigo em seu arguto olhar sobre o caráter ontológico dessa obra. Finalmente, na minha absoluta surpresa e alegria, o livro coordenado por Helena Parente Cunha, em 2011, Violência Simbólica e Estratégias de Dominação, inclui um estudo de 30 páginas de sua autoria intitulado Fingir até Doer, ensaio de um homem quando Astride. Contrapondo-se teatralmente à violência simbólica do mundo patriarcal, apontada por Pierre Bourdieu, e eixo temático da pesquisa dos pós-graduandos da UFRJ, Igor Fagundes, no insólito rasgo de imaginação, se propõe a interpretar o papel feminino da poeta, ou poetisa, como prefere alguns, arrostando a gravidade dessa mudança de gênero biológico. Mudança que vai ocorrer de modo concomitante no campo do gênero literário, já que o ensaio adota um sui generis desenvolvimento híbrido, adotando o ficcional com ponderações de cunho intimista, rejeitando a pesada armadura teórica da bibliografia e da impessoal análise, cuja desnecessária ciência chega muitas vezes a cometer violento desrespeito à poesia, que é, antes de tudo, arte. Dispensando racionais ponderações contra a violência simbólica de que são vítimas as mulheres, Igor encena uma inversão dramática exemplar quando se coloca sob o domínio do feminino e, submisso, procede a uma experiência vital sob a égide poética da mulher que assume com vigor essa condição, Euzinha. Esse trabalho vem republicado no livro 33 Motivos para um Crítico amar a Poesia Hoje, também de 2011, e que constitui um expressivo panorama poético de autores contemporâneos de várias gerações, alguns estreantes, mas com predominância dos que já se consolidaram através de fecunda produção. Em todos esses textos de variável tamanho, ao comentar livros recentemente lançados, a qualidade da apreensão crítica de Igor é indiscutível. Ninguém mais antenado que um poeta de sua estirpe, além de scholar de alto nível, para adentrar nos meandros da linguagem polissêmica e singular de seus pares. De certo modo, este livro veio para dar continuidade e afirmar a poderosa vocação do escritor para a análise e a reflexão crítica sobre a literatura, já manifesta no volume de Os Poetas Estão Vivos, Pensamento Poético e Poesia Brasileira no Século XXI, lançado em 2008 e premiado pelo Conselho Cultural da Prefeitura de Manaus. Ainda me lembro do entusiasmo com que meu amigo, o falecido poeta Aníbal Bessa,
criador das edições Muiraquitã e organizador do programa de premiações no Amazonas, me comunicou a vitória de Igor Fagundes, bem como a surpresa que manifestou ao saber que já nos conhecíamos. A Confraria do Vento é seu último ensaio publicado. Trata-se aí não de um trabalho de crítica literária como os anteriores, mas de texto em que Igor Fagundes também se revela como pensador, ao mesmo tempo em que homenageia seu grande mestre, titular de poética da UFRJ. A extraordinária abertura de espírito de Manuel Antônio de Castro diante das fundamentais questões de ordem filosófica conquistou Igor em definitivo, fazendo dele seu devoto discípulo. Fora de enquadramentos e sem propor teorias, o emérito mestre o arrebata pelo fato de conduzir a clareza de raciocínio aquilo que está além e aquém do consagrado, bem como por incentivar a liberdade de cada um pensar o ser, sem alienar-se de si próprio ao tomar como parâmetro ideias alheias. Igor Fagundes vai encontrar na filosofia de Manuel de Castro princípios que coincidem com suas intuições pessoais, como aquele do predomínio da vida sobre a arte, uma vez que escrever para nosso autor-ator é experiência corporal. Assim, se Manuel de Castro diz que poética não pertence às letras, mas à vida, e para se chegar à arte como questão, é necessário deixar que o exercício intelectual se torne uma experienciação de vida, Igor, em recente entrevista online a Selma Vasconcelos, declara: só é possível escrever na medida em que algo espantosamente já ganhou e ganha corpo em nós, na medida em que vida, portanto, já se tem exclamado e abismando-se nos questione. No decurso de seu ensaio, Igor Fagundes analisa o diálogo que Manuel Antônio de Castro mantém com o outro poético, Martin Heidegger, a poesia de Alberto Caeiro, a literatura mítica de Guimarães Rosa, a procura do inaugural, da origem. Para Igor, é na poeticidade da palavra mítica que mais propriamente se encontra o caminho, a verdade, a vida anterior aos sujeitos e aos objetos. Conhecedor não apenas dos mitos gregos e hebraicos, como também dos iorubanos, ele tece profunda reflexão sobre a errônea interpretação dos conceitos Orum e Aie, mostrando o desacerto da teoria europeia ao lidar com eles. Ao tratar dos vários temas filosóficos que ocupam a obra do pensador Manuel de Castro, tais como realidade, identidade, silêncio e linguagem, natureza e cultura e a criação artística em especial, Igor Fagundes expõe sempre o necessário lastro acadêmico para comentar com segurança essas questões fundamentais. Se até aqui nos detivemos sobre as contribuições do escritor nas áreas da poesia e do ensaio, passemos às suas incursões no terreno da narrativa, campo de criação aludido ao final da sigla do PEN-Clube. Em mais de um depoimento pessoal, colhido em entrevistas, nosso novo associado se refere a seus primórdios ficcionais. Escolho um deles. Quando não sabia ainda escrever, contava histórias para meus pais, para os vizinhos, para os amigos, para quem quisesse as ouvir. Tentava desenhar quadrinhos para posteriormente narrá-los. Ou inventava tramas insólitas com bonecos. Mais tarde, eu passaria de narrador a ator desses enredos. E já alfabetizado, queria mesmo me tornar autor de novela, de roteiro de cinema, televisão. Tenho até hoje os manuscritos guardados. De certo modo, dentro dessa mesma área criadora, Igor Fagundes escreveu e dirigiu 3 peças de teatro, tendo atuado em 14 delas, tornando-se um aplaudido ator. Além dos 7 livros que foram aqui sumariamente inventariados, diga-se que ele é organizador e coautor de quase 30 títulos, bem como colaborador assíduo
de respeitáveis publicações e instituições de arte, filosofia e literatura no país, inclusive da Academia Brasileira de Letras. Ao lado da obra documentada em tinta e papel, não se pode omitir sua intensa atuação no cenário cultural e educacional carioca, implícita no entrosamento com seus pares e na militância profissional como professor de Filosofia e Estética da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cabe lembrar que conquistou essa posição de grande destaque graças ao título de doutor em Poética, com a originalíssima tese A Incorporação Poética na Encruzilhada. Ao encerrar esta saudação, insisto em reiterar que é uma honra tê-lo agora tão próximo de nós, na condição de membro do PEN Clube, bem como externar a intensa alegria que sinto ao testemunhar de perto essa explosão de efervescência artística, talento canalizados para o enriquecimento de nossa literatura e vida cultural. É também consolador pensar que, enquanto tantos poetas e escritores da minha geração já embarcaram para desconhecidas paragens, outros, bem mais jovens, permanecem dando continuidade a seus projetos, mantendo acesa com muita fé a sagrada chama da criação literária e da convivência fraterna. Para mim, ninguém melhor que Igor Fagundes como exemplo da força vital que anima os seres humanos e de que nos fala Manuel Antônio de Castro. A energia poética é a essência de todo agir, o sentido de todo fazer e até do não agir e do não fazer, do ser e do não ser. Muito obrigada.